Sejam bem-vindos à Nerdologia de História. Meu nome é Felipe Figueiredo, formado em História, colunista, podcast, youtuber e professor. E conheça um caso mais recente do que você pensa ao ver esse Nerdologia sobre o último condenado na guilhotina. A guilhotina é um aparelho projetado para executar pessoas por decapitação, e muito ligado à imagem da Revolução Francesa de 1789. Após a Revolução, entretanto, a guilhotina continuou a ser o método padrão de execuções judiciais na França, e seu uso é bem mais recente do que se pensa, no tema do Nerdologia Criminosos desse mês. Hamida Diandoubi nasceu na atual Tunísia, no dia 22 de setembro de 1949. Na época, a Tunísia era parte do Império Colonial Francês. Ele era o mais velho de 7 crianças do casal Redi e Sherifa, e cresceu em um subúrbio pobre de Tunis. Após concluir o que chamamos de ensino médio, ele trabalhou como vendedor para juntar dinheiro para realizar o que considerava seu sonho, viver na França e trabalhar em busca de melhores oportunidades. Pelo fato da Tunísia ser uma antiga colônia francesa, Hamida tinha algumas facilidades em obter um visto de trabalho, o que conseguiu pouco antes de fazer 19 anos de idade. Em setembro de 1968, Hamida estava morando na cidade portuária de Marsella, ao sul da França e segunda maior do país. O contexto da época era o do pós-Segunda Guerra Mundial. Naquele momento, ocorria tanto a descolonização, a onda de independências de ex-colônias europeias pelo mundo, que já vimos aqui no Nerdologia, quanto a reconstrução dos territórios afetados pela guerra. Na França, isso é chamado de 30 anos gloriosos, um período de intenso crescimento econômico, reconstruindo o país. Esse processo necessitava de mais trabalhadores, então era conveniente também para a França receber milhões de pessoas de suas antigas colônias. Uma delas foi Hamida, que trabalhou primeiro em uma mercearia da família Commandé, de origem tunisiana. Segundo o jornalista Jeremy Mercer, ele morava e trabalhava no local, enquanto estudava para o processo seletivo de algo como o que chamamos de ensino técnico no Brasil. Considerado muito bonito e simpático, ele fazia sucesso com as mulheres, além de jogar futebol regularmente. Depois da mercearia, em 1971, Hamida trabalhava como jardineiro e ajudante de um paisagista. Ele pretendia se mudar para Paris e já havia comprado uma passagem de trem para o dia 15 de outubro. No dia 9 de outubro, entretanto, aconteceu algo que mudou sua vida aos 22 anos de idade. Dirigindo um trator em uma obra de seu empregador, Hamida sofreu um acidente e perdeu a perna direita. No hospital, ele ficou no mesmo quarto que um homem chamado Pierre Busquet, que sofreu múltiplas fraturas em ambas as pernas em um acidente de moto naquele mesmo dia. A filha de Pierre, Elisabeth, de 19 anos de idade, ao visitar o pai, teria se apaixonado por Hamida, considerando-o muito gentil e bonito. Após alguns meses internado em diferentes hospitais para acompanhamento e fisioterapia, Hamida recebeu alta e foi residir em uma espécie de pensão construída pelo governo francês para receber trabalhadores estrangeiros. Ele voltou a trabalhar e, em 1972, Hamida e Elisabeth iniciaram um relacionamento. Em diversas ocasiões, ela fugia de casa para passar a noite na pensão, o que era proibido pelo regulamento. Na véspera do Natal, entretanto, a mãe de Elisabeth notou marcas na mão da filha que, relutantemente, admitiu que Hamida era violento com ela, queimando cigarros em sua pele e a agredindo com um cinto. A família Busquet proibiu o relacionamento de continuar e Elisabeth acatou. Alguns meses depois, entretanto, no início de abril de 1973, Elisabeth procurou Hamida novamente, afetada pelo divórcio de seus pais, algo incomum na França da época. Eles retomaram o relacionamento e Hamida manteve o comportamento violento. No mês seguinte, Elisabeth procurou a polícia, acompanhada de uma advogada de uma associação católica para amparar mulheres que sofriam violência doméstica. Em sua denúncia, Elisabeth afirmou que Hamida a obrigou a se prostituir e ficava com dinheiro. Ela afirmou que demorou 3 semanas para procurar as autoridades por medo dele. Ao ser interrogado, Hamida afirmou que foi tudo ideia dela e que Elisabeth teria dito que já se prostituía antes. Ele foi preso brevemente, mas a investigação da polícia não chegou a nenhuma conclusão. Livre, Hamida seduziu 2 adolescentes em meados de 1973, uma chamada Annie, de uma família de trabalhadores postais, e outra chamada Amária, de uma família argelina que morava em um bairro pobre de Marsella. Hamida prometeu casamento a ambas, e, em setembro de 1973, ele saiu da pensão e convenceu ambas as jovens a se mudarem para o seu apartamento. Ele as forçou a se prostituírem, agindo como o que é popularmente chamado de cafetão, tipificado como crime de rufianismo ou de lenocínio. Hamida mantinha as jovens em cativeiro e continuava violento. Em julho de 1974, temendo que elas fugissem ou delatassem, ele decidiu que poderia tanto se vingar de Elisabeth Busquet quanto amedrontar as 2 jovens. Em 3 de julho de 1974, Hamida sequestrou Elisabeth. Ele a levou para sua casa, onde, na frente das jovens apavoradas, a torturou. Como ela sobreviveu, ele a levou até uma região erma, onde a estrangulou e escondeu o corpo em um galpão. Hamida alertou as jovens que poderiam ter o mesmo destino. O corpo de Elisabeth Busquet foi descoberto por um menino 4 dias após o assassinato, e, 1 mês depois, uma das jovens conseguiu escapar e denunciou Hamida Diandoubi à polícia local, ligando-o ao corpo encontrado.
No dia 11 de agosto de 1974, Hamidá foi detido. Foi o início de 4 anos de uma batalha legal. Ele confessou o homicídio, mas sua defesa alegava que a amputação de sua perna o transformou em um homem diferente. Segundo a defesa, a depressão e a insegurança consequentes do acidente o fizeram abusar de álcool e de narcóticos, transformando-o em um homem violento que se distanciou de amigos e da família, incluindo testemunhos de pessoas que eram próximas dele antes do acidente, como um dos seus irmãos e o casal dono da mercearia. A defesa alegava que isso era uma circunstância atenuante e que, por isso, ele deveria ser preso em uma instituição psiquiátrica, não executado. O voto dos integrantes do júri, entretanto, negou essa possibilidade. E, em 25 de fevereiro de 1977, ele foi condenado à morte na guilhotina. A guilhotina foi inventada no contexto da Revolução Francesa, para tornar a pena de morte menos dolorosa e mais limpa, de acordo com os ideais iluministas do período, sem a brutalidade das execuções manuais. Uma armação alta e vertical suspende uma lâmina. O condenado é preso na parte inferior da armação, com o pescoço diretamente abaixo da lâmina, que, quando liberada, decapita a vítima com um único golpe. Seu nome vem do seu proponente, o médico José Inácio Guillotin. Ao contrário do que dizem as lendas urbanas, ele não era o inventor, apenas propôs o novo aparato, tampouco morreu na guilhotina. A guilhotina também foi utilizada em vários outros países além da França, como na Alemanha e na Grécia. No dia 10 de setembro de 1977, às 4h40, Hamidá Djandoubi foi executado na guilhotina na prisão de Baumettes, em Marsella. O carrasco foi Marcel Chevalier, o executor-chefe da França, um cargo popularmente chamado de Senhor de Paris. Como assistente-chefe, Chevalier realizou 40 execuções, incluindo as 2 últimas da história francesa. A França aboliu a pena capital alguns anos depois, em 1981, motivada também pelo debate sobre a execução de um homem possivelmente inocente. E lembra que esse vídeo é um recorte, que infelizmente muita coisa interessante ficou de fora, e fontes e sugestões estão aqui na descrição. Nos comentários do Nerdologia sobre as guerras do ópio, perguntaram o motivo do desequilíbrio da balança comercial ser tão desfavorável à Inglaterra. Podemos elencar alguns motivos, mas, nesse caso específico, existia a necessidade de se obter prata em outros locais para então poder comprar produtos chineses, e também o fato de que, nas longas viagens, os navios voltavam cheios de chá e de outros produtos, mas a viagem de ida era desperdiçada. Também comentaram sentir falta da palavra imperialismo. Mencionamos as potências imperiais europeias e sim, as guerras do ópio são um grande exemplo de imperialismo. Não se esqueçam de curtir e compartilhar o vídeo, assinem nosso canal para conhecer mais sobre condenados à morte e até a próxima!